pessoas estão esquecendo de alimentar a alma. E a alma é o importante. Se nós não alimentarmos a nossa alma, as pessoas estão definhando de dentro para fora. E Deus não quer isso. Porque a nossa fonte, né? A nossa energia, a nossa alegria, o nosso prazer, né? Os sonhos, a esperança, ela vem de Deus. Foi o que Jesus falou para aquela mulher samaritana que estava buscando água lá no poço. E Jesus pediu para ela um pouco de água, né? E Jesus falou assim para ela assim: mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você me daria. E você me pediria. E eu te daria água viva. Quer dizer, água que nunca vai acabar. Aonde vai saciar a sua sede para sempre. Então essa água que nunca se acaba, a fonte é Jesus. O alimento é a palavra. Então a única forma de estarmos fortes, tanto espiritualmente e também o lado de fora, que é o físico, né? É estando forte espiritualmente. Para você viver no meio de pessoas, você tem que ter paz. Para você ter vida, né? Para você cuidar da sua família, ver os seus filhos crescer, os seus netos crescer, você tem que ter vida. E essa vida vem de Deus. E Deus, ele dá para você de graça. Mas para ele te dar, você tem que pedir. Lembre, Jesus falou para aquela mulher: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você me daria. Você ia me pedir e eu te daria água viva. Então, veja, é nós que temos que buscar. Nós que temos que pedir. Porque pedindo, ele vai te dar. E de graça, tá bom? De graça. A palavra que eu vou ler hoje para vocês está no livro de Hebreus. É isso, Jara? Livro de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 1. Se você tem a sua Bíblia, né, próxima a você, que a gente está arrumando algumas coisinhas ainda, para depois a gente começar a colocar aqui na tela, tá bom, gente? A gente tem que colocar algumas coisas em ordem, mas Deus vai abençoar, tá tudo na mão de Deus. Mas se você tem a sua Bíblia próxima a você, você vai abrir ela no livro de Hebreus, e no capítulo 3, no versículo 1. E a palavra de Deus diz assim, o título da mensagem diz assim, ó. O título diz assim: Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência. Olha isso, gente. Então Deus está dizendo para nós já no título da mensagem. O que é, pastor? O perigo da incredulidade. Pastor, o que é incredulidade? É a falta de acreditar. A pessoa que é incrédula, ela ouve, não aceita e nem acredita. E Deus diz que existe um perigo nisso. O perigo da incredulidade e da desobediência. Então existe um perigo em duas coisas: na incredulidade e na desobediência. Imagina se a pessoa ouve e não aceita, incrédula. Se a pessoa ouviu e não aceitou, como que ela vai obedecer aquilo que ela ouviu? Aonde Deus fala o perigo da incredulidade e da desobediência. E diz assim o versículo 1, Hebreus, capítulo 3, no versículo 1, diz assim, ó: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Versículo 4.
Pois toda casa é estabelecida por alguém. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual, escuta isso, Cristo, repetindo o versículo 6, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Somos nós. Se guardarmos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Então entenda, quem estabeleceu foi Jesus, Deus. E Jesus, ele está nesta casa. E que casa é esta, pastor? Somos nós. É a casa que Deus, ele quer habitar. É a casa que ele quer fazer morada. Jesus quer viver com você, para que assim você possa viver com ele. Então, é um versículo que fala assim, né? Eis que estou à porta e eu bato. Se alguém me ouvir e abrir esta porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus, ele quer fazer parte da sua vida, para que você faça parte de tudo com ele. Ele quer que você experimente o poder dele, a presença dele. Mas para que você experimente tudo isso, ele tem que estar na sua vida. E lembre que a casa somos nós. Somos nós. E diz mais no versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, preste muita atenção o que o Espírito Santo diz à igreja. E nós somos a igreja de Cristo. E ele diz assim para nós, o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi, quer dizer que aconteceu um dia, na provocação, no dia da tentação no deserto. Fecha a porta para mim. A tentação do deserto. Então o Espírito Santo, ele está dizendo assim, ó, hoje, na live de hoje, na mensagem de hoje, ele está dizendo assim para você, hoje, se ouvirdes, como você está me ouvindo agora, eu estou pregando a palavra, o Espírito Santo está dizendo, se hoje nós ouvirmos a voz de Deus, porque você está me ouvindo, sabe qual que é o conselho do Espírito Santo para a gente? Não endureçais o vosso coração, como aconteceu antigamente. Por que, pastor, o Espírito Santo ele fala isso? Porque é o que está acontecendo no nosso meio. Porque a palavra de Deus está sendo pregada. Mas muitas pessoas estão, como diz a Bíblia, endurecendo o coração. Então, quando você endurece o seu coração, é o que diz a Bíblia. Você está sendo uma pessoa incrédula, porque você não quer aceitar o que você está ouvindo. E quando você não aceita, você não vai colocar em prática. E não praticando, você vai desobedecer a Deus. Então, olha o que Deus quer para você. E o que eu estou mostrando para você está dentro da Bíblia, gente. Dentro da Bíblia. Eu estou lendo para você dentro da Bíblia o que está acontecendo nos dias de hoje. Pastor, a palavra está sendo pregada? Sim. Mas por que não está havendo mudança, pastor, na vida das pessoas? Porque, infelizmente, as pessoas até ouvem, mas endurecem o coração e não aceitam a mensagem que está sendo passada. De novo, eu não estou aqui lendo para você um livro que eu escrevi, não. Eu estou lendo para você a Bíblia.
O que Deus colocou no meu coração foi para ensinar, para lançar, para pregar a verdade para você. Pastor, o que o senhor acha? Todo mundo vai aceitar? Eu creio que o Espírito Santo diz. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Aceite a palavra de Deus do jeito que ela é. Nós não temos que mudar a palavra. A palavra de Deus não tem que se encaixar na nossa vida. Deus não tem que mudar por nós. Nós temos que mudar por Deus. Porque somos nós que precisamos dele. Nós que precisamos da salvação, nós que precisamos de cura, nós que precisamos de prosperidade, nós que precisamos de bênção. Nós que precisamos. Então o Espírito Santo, ele dá pra gente uma direção. Eu vou dizer pra você melhor. O Espírito Santo de Deus dá pra você um conselho. Se você quiser aceitar, amém. Se não, vida que segue. Mas olha o que a Bíblia diz. O Espírito Santo fala, né? Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Quer dizer, isso já aconteceu. E o Espírito Santo está nos alertando para não acontecer de novo. Porque o que aconteceu com eles, se nós vivemos nessa desobediência, como diz a palavra, o perigo da incredulidade e da desobediência. Então tem um perigo. Quando você ouve e não pratica. Quando você ouve e não aceita. Existe um perigo. Tem esse perigo. Mas Deus quer que a gente passe por isso? Não. Por isso o Espírito Santo, ele está te falando. Eu posso dizer para você, ele está revelando para você assim, filho, quando você ouvir a voz do seu Deus, não endureça o seu coração. Não endureça. Não faça como os antigos fizeram antes. E olha o que aconteceu com eles, porque o que aconteceu com eles, nós não queremos que aconteça na nossa vida. Porém, se nós pegarmos os exemplos deles, nós iremos passar pela mesma coisa. E Deus não quer isso para nós. Por isso dessa mensagem no livro de Hebreus, Novo Testamento. Para que nós não venhamos viver o que eles viveu. Para que nós possamos viver, eu posso dizer para você, algo novo. Porque se você não fizer como o Espírito Santo está te conduzindo, você vai continuar vivendo as mesmas coisas. Mas se você obedecer a palavra de Deus, você vai ver algo novo na sua vida. Algo novo na sua vida. E continuando essa mensagem, diz assim, ó. Versículo 9. Onde os vossos pais me tentaram. Deus está falando daquilo que aconteceu lá no deserto. Olha isso. Aonde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Olha isso. Aquele povo no deserto tentou a Deus, e a Bíblia fala assim, que aquele povo viu as obras de Deus durante 40 anos. Não foi alguém que contou para eles, não. Eles viveram 40 anos vendo sinais, maravilhas e prodígios. Eles viram. Mas olha o que a Bíblia fala. Por isso, me indignei contra esta geração. Olha isso. Que geração, pastor? Aquela do deserto. É por isso que Deus não quer que a gente venha fazer a mesma coisa. Não pode ser um círculo, gente. A gente fazer a mesma coisa que todos fizeram. Se nós ouvirmos a voz de Deus, você vai sair desse círculo e vai andar em linha reta. Em linha reta. É o que Deus quer para todos. Mas para isso acontecer, você tem que ouvir. Você tem que obedecer. Você tem que aceitar. É a única forma. É por isso que Deus colocou no nosso coração fazer as lives. Para trazer para vocês a mensagem da Bíblia. Eu nunca vou vir aqui e fazer só oração para vocês. Nunca vou fazer isso. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia o poder de Deus. Aquilo que Deus quer. Por mais que naquele momento que você ouça, no seu coração começa a arder, mas eu vou pregar a palavra. Porque o povo de Deus, que serve a Deus, que crê em Deus e não aceita a humilhação, a miséria, a doença, não vai sofrer por falta de conhecimento. Não vai. Não vai. A pessoa só sofre se ela ouvir e não obedecer, como o Espírito Santo diz. Só sofre quem ouve
e quem não guarda. Porque se você ouvir e obedecer e guardar, irmão, a sua vida muda. A sua vida muda. E olha o que diz mais, né? Versículo 10, repetindo. Por isso, me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram. Olha o que Deus fala. Esses sempre erram. Na onde, pastor? No coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Agora, olha isso, gente. Aquele povo andou junto com Deus 40 anos e não conheceu o caminho de Deus. Já parou para pensar nisso? O povo caminhou com Deus 40 anos e não conheceu o caminho de Deus. Pastor, como que isso pode, pastor? Como que uma coisa dessa pode? A pessoa está andando com alguém 40 anos e não conhecer ela. É o que acontece nos dias de hoje. É quando você ouve a palavra de Deus, mas endurece o seu coração. Quando Deus fala e nós não aceitamos. Quando Deus ensina e nós não praticamos. Você pode viver a sua vida inteira dentro de uma igreja. Você pode viver a vida inteira ouvindo pessoas pregar para você. Mas se você não ouvir, não aceitar, não abandonar a incredulidade e obedecer à voz de Deus, vai acontecer o que aconteceu com eles. Eles caminharam com Deus 40 anos. E não conheceu o caminho do Senhor. Não conheceu. E não é isso que Deus quer para nós. Deus não quer que se repita o que aconteceu antes. É por isso que a Bíblia está aqui. Para mostrar para nós que pessoas fizeram. E olha o que aconteceu. Pastor, Deus quer que aconteça a mesma coisa? Não. É por isso que existe a Bíblia. Para você ver os exemplos. E não fazer igual. Mas é diferente. Deus mostra para a gente na Bíblia que é errado. Nós sabemos que vai dar errado, porque ele falou. A pessoa que fez errado colheu. E o que a gente faz? Faz a mesma coisa que ele fez. Olha isso, gente. Olha o que está acontecendo com a gente. Então não tem como a pessoa estar passando por uma situação difícil e ficar perguntando para Deus, Senhor, por quê? Por quê? Tá aí o porquê. Não é Deus que quer que você sofra. Não. Mas nós queremos viver a nossa vida. Nós queremos fazer o que nós queremos. Ou você vive a vida de Deus e você usufrui daquilo que Ele quer na sua vida, ou então você vai continuar fazendo o seu jeito, vai continuar sofrendo e fazendo a mesma pergunta de sempre. Deus, por que eu sofro? Até um dia você chegar de tanta tribulação e falar, eu nasci para sofrer. Mas não porque Deus quer, é porque, infelizmente, caminha com Deus, ouve a voz de Deus, vê os milagres que Deus faz, mas não conhece Ele. Não conhece. Não conhece. Para traduzir melhor para você, pessoas que já viram milagres acontecer na vida de outros, ou então até mesmo na própria vida. Conhece a palavra, desceu nas águas, se batizou, e é a mesma coisa de falar assim, ó, porém eles não me conheceram. Porque o conhecer a Deus é você ouvir essa palavra aqui, ó, e colocar em prática. É você ouvir e obedecer. É você abandonar a incredulidade e aceitar a palavra de Deus do jeito que ela é. Porque se você não aceitar, a palavra não vai te mudar. Porque a única coisa que te muda é a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E olha o que diz mais. Para você ver, não ficar nas minhas palavras. A Bíblia diz assim, ó. Repetindo o versículo 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse... Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Versículo 11. Assim, olha isso. Pois Deus fala no título. O perigo da incredulidade e da desobediência. Pastor, eu posso continuar desobedecendo? Pode, desobedecer o tanto que você quiser. Pastor, eu posso ser incrédulo e não acreditar na Bíblia? Faz o que você quiser, a vida é sua. Mas Deus ele já alerta. Existe um perigo da incredulidade e da desobediência. Então você sabe que quando você desobedece, você plantou um fruto, uma semente. Você vai colher. Se você for incrédulo, você plantou outra semente. Você vai colher. E aquele povo eles plantaram, né, a desobediência e a incredulidade. Olha o que Deus diz no versículo 11. Assim, isso aqui é a voz de Deus. A palavra de Deus está na Bíblia. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ponto final.
Acabou, meu irmão. Acabou. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas, brinca com quem você quiser, gente. Brinca com quem você quiser. Mas não brinca com Deus, gente. Não brinca com Deus. Brinca com quem você quiser, mas não brinque com Deus. Porque quando Deus ele fala, a palavra dele não volta atrás. E ele falou para aquele povo, eles não entrarão no meu descanso. Não entrarão. E hoje nós temos uma promessa da salvação por meio de Jesus Cristo. E ele diz, aquele que crê já está salvo. Aquele que não crê já está condenado. Pronto. Pastor, sou obrigado a acreditar? Não. Não é obrigado. Mas a Bíblia já está te dizendo o que vai acontecer. Ela já está instruindo. Aí sabe o que acontece na nossa cabeça? Tá me julgando. Julgando o quê, gente? É a Bíblia. Se você quiser acreditar, ele fala, tá salvo. Acreditar é você abandonar a incredulidade e obedecer. Ouvir, aceitar e obedecer. Mas se não, ele já está dizendo o que vai acontecer. Ele está dizendo. Não adianta a gente querer se esconder, dizendo, olha, fulano e tal me julgou. Quem te julgou? Ninguém está te julgando. O que está sendo pregado é a palavra de Deus. O que você tem que fazer é acreditar. É acreditar. Então aquele povo foi incrédulo? Deus falava? Falava. Eles ouviam? Não. Deus fazia sinais? Fazia. O povo acreditava? Acreditava. Mas mudava alguma coisa? Não. Deus pedia para eles fazerem uma coisa. Eles ouviam? Ouvia. Eles faziam o que Deus pedia? Não. E o povo tá achando, não, eu tô comendo o maná do céu, eu tô bebendo a água que sai da rocha, olha, eu tô comendo as codornizes que vêm do mar, olha aquela coluna de fogo na minha frente, conduzindo a gente pelo caminho, olha Deus nos guardando do escorpião, dos homens maus, olha Deus fazendo tudo isso. No final, eles ouviram isso de Deus. Vocês não entrarão no meu descanso. Pastor, o que quer dizer isso? Brincou tanto com Deus e pensou, eu vou entrar. E Deus falou, não vai. E aí? Você vai questionar com quem? Você vai entregar essa causa para qual juiz aqui na terra? E aí? Porque a última palavra é dele. É por isso que eu digo, a gente pode brincar com o que você quiser, mas não brinque com Deus, gente. Não brinque com Deus. Não brinque com ele. Uma das coisas que eu coloquei no meu coração é isso. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus, estou. Eu não tenho coragem de brincar com a Bíblia. Eu não tenho coragem de brincar com a Bíblia. Porque eu temo a Deus. Às vezes a pessoa fala, você tem medo de alguma coisa? Mas não tem medo de nada lá fora. Mas eu temo a Deus. Se eu tenho medo de alguma coisa, é de Deus, meu irmão. Eu temo a Ele. Porque Ele sim. O que Ele fala, já era, meu irmão. Pastor, mas se o homem falar, Deus faz cair por terra. Mas se o médico falar, Deus faz cair por terra. Mas se o Satanás se levantar contra o Senhor, Deus faz cair por terra. Mas se ele falar, acabou. Não tem mais quem vai reverter isso. Não tem mais. Ou você crê no que você está ouvindo, ou você não crê. É o que Jesus disse. Aquele que crê, está salvo. Aquele que não crê, já está condenado já. Pronto. Ele mesmo já escolheu o caminho, a pessoa mesmo já decidiu. E não adianta chorar, não adianta gritar, porque a Bíblia fala que haverá choro e ranger de dente. Não adianta fazer nada. Não adianta. Porque oportunidade todos nós temos, gente. Eu falo nós que servimos a Deus, está tendo oportunidade. As pessoas estão no mundo agora, fazendo alguma coisa errada, pecando, prostituindo, fazendo tudo errado, não tem importância. Todos eles têm oportunidade, todos têm. Agora, se não abraça, aí já é outra coisa. Aí já é outra coisa. Então, continuando, diz assim, ó, olha essa mensagem, continuando. Versículo 12. No versículo 11, Deus falou assim, né? Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração. Escuta, é a Bíblia. Qual é o perverso coração, pastor? O que faz meu coração ser perverso? Coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo.
Então a Bíblia tem resposta para tudo, gente. Tem resposta para tudo. Tá aqui, ó. Versículo 12. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Deus está dizendo assim, ó. Olha o que ele está dizendo, gente. Tende cuidado, irmãos. Ele está falando com a gente. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus. Pastor, tem como eu me afastar de Deus? É você ter um coração incrédulo. É o que diz a Bíblia. Pastor, tem como eu me afastar? Tem. Se você tiver um coração incrédulo, você vai se afastar do Deus vivo. É ele que vai se afastar de... Não, você vai se afastar dele. Agora imagina uma pessoa que quer ser salva, longe de Deus. Como isso vai acontecer? A pessoa que está querendo ser curada hoje, longe de Deus, como que vai ser curada, gente? A mãe que ora pela libertação do filho, longe de Deus, como que o filho vai ser liberto? A pessoa que quer prosperar, vencer na vida, abrir o próprio negócio, longe de Deus, como é que vai conseguir isso? Então, o que Deus está falando é assim, ó, que não venha a ter, né, no meio de nós, qualquer pessoa com coração perverso. Porque se tiver o coração perverso, coração incrédulo, não é perverso não, incrédulo. Pastor, o que é incrédulo? É a pessoa que ouve e não acredita. Incrédulo é isso. Resposta simples. Ouve e não acredita. Deus fala, a pessoa não acredita. Deus ordena, a pessoa não acredita. Não acredita. Não acredita. Então Deus está falando assim, ó, que não tenha no meio de nós pessoas com coração perverso, coração de incredulidade. Coração perverso, gente, não é o que a pessoa pensa aí falando, é a pessoa que faz isso, que faz aquilo. Irmão, coração perverso na Bíblia é a pessoa incrédula. Incrédula. Acabou. Então Deus está dizendo que não tenha no meio de nós pessoas assim. A palavra de Deus está sendo pregada. A palavra de Deus está sendo semeada. Que Deus abençoe que não tenha no meio de nós pessoas com coração incrédulo. Aceite o que Deus está te falando. Receba o que Deus está te falando. Coloque em prática aquilo que Deus está te orientando. E você vai receber dele aquilo que você precisa. Você vai receber. Continuando diz assim, ó. Versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Olha isso. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha isso, gente. Porque se você não aceitar a palavra de Deus, é o que Deus diz. A pessoa vai ter um coração perverso. O que é coração perverso? Um coração de incredulidade. Se você não aceitar a palavra de Deus, se você não deixar a palavra de Deus entrar no seu coração, o que vai acontecer, pastor? O inimigo vem e traz o engano do pecado para a sua vida. E você acaba aceitando. E aceitando, você acaba tropeçando. E tropeçando, você permanece caído. Porque você foi enganado. Porque aquele que tem a verdade, ele não é enganado. E a verdade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então Deus está dizendo que tem consequências. É o título. O perigo da incredulidade e da desobediência. Está escrito na Bíblia. E olha mais. Versículo 14. Porque nós temos tornado participantes de Cristo. Se de fato guardarmos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje, olha isso, que está escrito dentro da Bíblia, gente, dentro da Bíblia. Um livro escrito há tantos de anos atrás. E olha o que está escrito, gente. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação.
E a mensagem está sendo pregada. Desde o capítulo 3, do versículo 1 até esse versículo 15, a orientação que a gente está recebendo é essa. Você ouviu a palavra? Sim. E o que Deus fala? Se você ouvir a sua voz. Eu estou pregando para você a Bíblia. O que você está ouvindo só é minha voz só. Mas a Bíblia eu estou lendo para você. É a Bíblia que eu estou lendo. É ele que está dizendo. Ó, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Olha isso. É a Bíblia, gente. Versículo 18. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Versículo 19, para terminar. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eu só li a Bíblia, gente. Então o povo se rebelou contra Deus. O povo não ouviu a voz de Deus. Essas pessoas que permaneceram no meio do caminho, foi elas que permaneceu. As pessoas que não entraram no descanso foi por causa da incredulidade, por não acreditarem. Por não acreditarem. Então Deus está dizendo assim para nós, filho, quando você ouvir a voz de Deus, não endurece o seu coração, não. Porque se você endurecer o seu coração e não ouvir a minha voz, e não obedecer a minha palavra, como eles não entraram no descanso por causa da incredulidade, será o que vai acontecer com a gente? Porque se ele está nos alertando é porque aconteceu com alguém. Ele está dizendo, não quero que aconteça isso com vocês. Mas para não acontecer, vocês têm que me ouvir. Vocês têm que acreditar na minha voz. Vocês têm que receber a minha palavra. Porque obedecendo, ele vai te salvar. Mas se você não crê, é o que diz a Bíblia, já está condenado. E não é porque o pastor apontou o dedo, não. Que pastor não tem poder para condenar ninguém, não. Até o pastor está procurando, está buscando salvação. Então não existe pastor que pode apontar o dedo para você e te acusar. Não, ninguém pode fazer isso. Ninguém pode. Mas a Bíblia, que eu acabei de ler para vocês, se Deus está nos exortando, é porque ele nos ama. E se ele nos ama, ele está querendo mudar o rumo da nossa vida. Aceita a orientação de Deus, gente. Recebe a orientação de Deus. O plano de Deus, como eu preguei para vocês, a oração sacerdotal. Olha o que Jesus falou, gente. Olha o projeto de Jesus. Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. Pai, o meu sonho é esse. Que aonde eu estou, esteja todos aqueles que o Senhor enviou para mim. Você foi enviado por Deus para ele. E o sonho de Jesus é que aonde ele está, você venha estar com ele. Mas enquanto você viver neste mundo, a oração dele foi essa. Não peço que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. E Deus vai te livrar do mal. Deus vai te proteger do mal, da enfermidade, do homem mau, de espírito, do que for, de praga, inveja, não importa. Se levantou, seu Deus é forte para fazer cair. E quando cair, você vai passar por cima desse problema. Quer vencer? Então lute e vença. Porque não tem como você ser chamado de vencedor se você não lutar e vencer a batalha. Lembre, o nosso general é Cristo. É ele que vai na frente. Quem te garante a vitória é Jesus. Você só tem que acreditar naquilo que ele está dizendo para você hoje. E crendo, você pode ter certeza, Deus tem obras para realizar e concretizar na sua vida.
Mas ele só vai fazer isso, como diz a palavra de Deus. O Espírito Santo falou, né? Está escrito lá, o Espírito Santo diz: hoje, se você ouvir a voz de Deus, escuta isso, gente. Eu peço, por favor, é o que diz a Bíblia. Está escrito lá, eu li para vocês. O Espírito Santo diz: quando vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Pelo contrário, aceite o Evangelho de Cristo. Aceite ele. E você vai ver a sua vida mudar. Você vai ver. E quando a sua vida mudar, você vai reconhecer. Reconhecer o quê, pastor? Que você recebeu a vitória porque você obedeceu a Deus. Que você recebeu a sua vitória porque você acreditou na palavra dele. Que você venceu a batalha porque ele te garantiu a vitória. Que você foi curada porque ele curou você através da sua obediência. Mas fora isso, como Deus vai agir na sua vida? Porque não tem como a gente acreditar que Deus vai operar na sua vida através da injustiça. Imagina, eu sou incrédulo, não acredito em Deus. Você curado aonde? Não, pastor, mas o médico pode curar. Ele pode, mas lembra, o médico é ilimitado. Ele não é, ele é ilimitado. Ele chega uma hora que ele vai parar. Ele não vai saber mais o que fazer. O seu dinheiro não vai poder mais te curar. Por mais que o seu dinheiro possa pagar todos os médicos do mundo, mas não vai poder te curar. Mas Deus pode. Deus pode. É o que você tem que acreditar. Você tem que usar a sua fé para acreditar na palavra de Deus, gente. Para acreditar na palavra de Deus. Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus prospera, Deus faz milagres maravilhosos. E tudo que Deus faz, gente, ele não faz porque você merece, ou eu mereço, ou nós merecemos. Não. Ele faz porque Deus é bom, gente. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Recebe essa palavra hoje sobre a sua vida. E lembre, gente, essa é a fé que move a mão de Deus para você. Essa é a fé que move montanhas. Agrade a Deus e receba dele o seu milagre. Você recebe? Você toma posse dessa palavra? Viva ela e receba o melhor de Deus na sua vida. Amém, gente? Você que recebe essa palavra hoje no seu coração, você que ouviu desde o início, né? E você está aqui, você fala assim, pastor, eu creio nessa palavra. Você vai falar para Deus assim, ó, Espírito Santo, eu não vou endurecer o meu coração. Pelo contrário, eu vou aceitar a palavra de Deus. Mas digita com fé, gente. Eu quero que você digita com fé. Eu acabei de pregar para vocês a palavra. O que nós temos que fazer agora é aceitar ela. Então você vai dizer para você vai dizer, Espírito Santo, eu não vou endurecer o meu coração. Pelo contrário, eu vou aceitar a palavra de Deus na minha vida. A missionária vai digitar aqui e depois você digita igual ela. Mas digita com fé, gente. Lembre, tem que ser com fé. Você tem que digitar. Porque foi o Espírito Santo que falou. Está escrito lá. O Espírito Santo diz. Hoje, se você ouvir a voz de Deus e não endurecer o seu coração, você não pode endurecer. Então o Espírito Santo, ele está dando para você uma direção. Então você vai digitar com fé. Espírito Santo, eu não vou endurecer o meu coração. Pelo contrário, eu vou aceitar a palavra de Deus na minha vida. Você consegue dizer isso? E depois de dizer isso, você consegue digitar? Porque como eu falo para você que a única forma de eu ouvir vocês é digitando. É a única forma. A única forma de eu te ouvir é quando você digita. Digita com fé, gente. E pode falar dessa forma, Espírito Santo, eu não vou endurecer o meu coração. Pelo contrário, eu vou aceitar a palavra de Deus na minha vida.
E através dessa palavra você vai dormir em paz. E dormir em paz quer dizer que você confiou na palavra que ele lançou ao seu coração. E a minha fé é essa. Essa semente vai dar muitos frutos. Muitos frutos. Zileide, Espírito Santo, eu não vou endurecer o meu coração, pelo contrário, eu vou aceitar a palavra de Deus na minha vida. Olha, igual a irmã digitou aí, ó. Mas digita com fé, gente. Primeiro você vai falar, né? Aonde você estiver, se é no quarto, se é lá fora, no cômodo, se é no quintal, não sei. Mas você vai falar com você mesmo, você e Deus. E depois você vai digitar. Você vai digitar. E vai falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não vou endurecer meu coração. Não vou. Pelo contrário, eu vou aceitar a palavra de Deus na minha vida. Que você tem que aceitar, gente. Porque uma coisa vai acontecer. Ou você aceita, ou você vai endurecer o seu coração. Ou você pratica a palavra de Deus, ou você vai desobedecer a palavra de Deus. Então não tem como fazer as duas coisas. Não dá. Não dá para fazer. Ou você faz uma, ou você faz outra. Amém, gente?